A paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui meditar na palavra de Deus um pouco com os irmãos a respeito das Sagradas Escrituras, com base no tema guardados por Deus. Nós iremos aqui refletirmos a respeito de alguns homens e mulheres de Deus, da quais tiveram as suas vidas preservadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 17 a seguir, que diz assim: Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam mais. Época tenebrosa que das quais a palavra de Deus nos ensina, foi essa época em que a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele teve que agir para que o Filho de Deus não fosse morto nesses dias. A Bíblia diz que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo em que o rei Herodes, ele governava o Oriente a Jerusalém, a Bíblia diz que, dizendo onde aquele é nascido rei dos judeus, porque vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. A Bíblia ensina que 3 reis magos daquela época foram até Herodes, ou magos, bem dizendo assim, e eles perguntam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Haja visto que naquela época, quem era rei naquela época era Herodes. E ele se auto-intitulava como rei dos judeus. Então, por ocasião dessa época, diz a palavra de Deus que os 3 reis magos, eles viram a estrela do Oriente e foram até o lugar onde essa estrela repousaria, porque aonde a estrela repousasse, ali haveria de nascer o Filho de Deus. Então diz as Sagradas Escrituras que o rei Herodes, ouvindo isto, ele perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Então diz a palavra de Deus que secretamente Herodes, ele vai chamar os magos e vai perguntar exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e eu o adore. Se existe uma coisa, irmãos, que nós entramos em conflito no que tange à adoração, é o seguinte: é que nós não podemos adorar a outros deuses. Não se tem como adorar a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus ou o diabo. E por ocasião da situação, diz as Sagradas Escrituras, que Herodes disse para que eu também vá e o adore.
E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entraram na casa e acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros ofertaram dádivas ao menino, que era ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então aqueles magos, eles tiveram uma revelação da parte de Deus, que era aqui, eles não deveriam ir até Herodes para contar aonde havia sido nascido o menino. Então a Bíblia diz que eles acabam por partir por outro caminho. Eles já não ficaram mais naquele caminho ali, mas eles vão para um outro caminho. Simplesmente por quê? Porque eles não queriam denunciar a Herodes aonde o rei dos judeus estava nascendo. E a Bíblia diz então, tendo ele se retirado, eis que um anjo apareceu a José em sonhos. José era pai de Jesus, não pelo ato sexual com Maria, mas ele se tornou o pai de Jesus, porque por divina revelação, diz as Sagradas Escrituras, que ele intentou deixá-la secretamente. Mas só que o anjo vai dizer para ele, não deixes a Maria, porque o que está sendo gerado dela não é fruto do homem, mas é fruto do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia então diz que apareceu um anjo a José em sonhos e disse para ele, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E sua mãe foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. É um fato muito interessante, irmãos, de que existem inúmeras e inúmeras passagens bíblicas de homens e mulheres que foram guardadas por Deus. O próprio Filho de Deus, sendo Jesus Cristo, ele foi guardado por Deus, para que o rei Herodes não viesse a matá-lo. Por quê? Porque ele, sendo rei em Jerusalém, ele não queria colocar outro como rei no lugar onde o mesmo se encontrava. Então a Bíblia diz que o anjo ainda diz para ele, demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de todos os anos, de 2 anos para baixo, segundo o seu tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então o que faz Herodes? Herodes ele vai cometer uma grande atrocidade. Essa atrocidade seria o quê? De matar todas as crianças, meninos, de 2 anos de idade para baixo. Então Herodes ele vai fazer isso. E existe uma grande especulação a respeito de outras pessoas que também foram guardadas por Deus.
Aí entra o texto que eu li, que diz assim: então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolados, porque não existiam mais. Grande foi a atrocidade que Herodes fez naqueles dias. Simplesmente por quê? Porque os magos aproximaram diante dele precipitadamente e disse para eles: nós viemos adorar ao rei dos judeus. Como ele se intitulava rei dos judeus, ele ficou irado. E inquiriu-se de que os magos voltassem e contassem para ele aonde o menino havia nascido. Porque ele iria até o menino para adorá-lo também. Supostamente seria uma adoração a Jesus. Mas a Bíblia traz a resposta de que Herodes queria, na verdade, era matá-lo. Matar o menino. Então eu quero aqui trazer por título essa mensagem: guardados por Deus. E quero fazer aqui uma analogia bíblica a respeito das nossas vidas. Quantos de nós, que das quais Deus nos dera inúmeros e inúmeros livramentos de vida, que já era para nós estarmos mortos, seja por doenças, por acidentes, por confusões, por estarmos em lugares errados, ou por nós nos envolvermos com coisas erradas, já era para nós não estarmos aqui mais. Mas simplesmente existe algo que é muito interessante nas Sagradas Escrituras. É o que o salmista ele vai expressar no Salmo 91. Haja visto que no mundo católico cristão, o Salmo 91, em sua maioria das vezes, em inúmeras casas de pessoas crentes e não crentes, eles ficam com a Bíblia aberta no Salmo 91. O Salmo 91 aberto na sua casa, se você não meditá-lo ou não fazer uma explanação das Sagradas Escrituras, ele de nada adiantará. Ele será como um livro simplesmente aberto no Salmo 91. Mas o Salmo 91, ele traz riquezas para nós. Ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É habitar na casa de Deus. É habitar diante de Deus, é estar constantemente na presença de Deus. E aí a Bíblia faz-nos uma promessa, que a sua sombra, que a sombra do Onipotente, nós iríamos descansar. Onipotência, onipresença e onisciência só é dada a Deus. Então nós estamos guardados, protegidos, debaixo das potentes mãos de Deus. Aí ele vai dizer assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eis o motivo pela qual o texto que nós estamos embasados, guardados por Deus. Porque é ele que te livrará do laço do passarinheiro. Quantos de nós que quando nós éramos crianças não fizemos isso? Talvez através de uma linha de pipa, nós jogávamos muitas vezes quirela no chão para tentar apanhar algum passarinho. E fazíamos como se fosse com a linha,
Dava um nozinho e deixava ela aberta. Quando o passarinho ia lá, nós puxava, prendia no pezinho do passarinho, o passarinho saía até voando, mas ele estava preso. Assim são as pessoas que estão longe de Deus. Elas estão com seus pés, com a sua mente, com a sua vida presa em laços do passarinheiro. E detalhe, ele diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quantas pessoas, irmãos, que vivem em estado de pânico quando a noite se aproxima. Essa é uma doença que tem assolado inúmeras e inúmeras pessoas, a síndrome de pânico. E é muito interessante que ela vai atacar na caladinha da noite. E a Bíblia diz aqui: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. O que é seta que voa de dia? Para você que não sabe, existe um mundo espiritual. O livro de Efésios, ele vai dizer assim, depois nós vamos voltar aqui para o livro do Salmo 91. Efésios no capítulo 6. Deixa eu tirar aqui uns papéis aqui. Livro de Efésios. Capítulo 6. Versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por que do diabo? Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando a quem ele possa tragar. Só que ao redor das nossas vidas existem anjos de Deus que nos protegem. E ele constantemente ele faz isso que nós lemos aqui no Salmo 91. Que diz assim: não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. O que é seta? O diabo ele vive tentando nos setar com coisas pecaminosas o dia inteiro. E para isso nós devemos nos revestirmos das armaduras espirituais que o apóstolo Paulo fala à igreja de Efésios. Aí ele vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando ele fala carne e sangue, é que nós não devemos lutar um contra os outros, contra as pessoas. Aí ele vai falar contra quem nós devemos lutar. É o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Essas 4 características daqui para baixo que o apóstolo Paulo está dando são demônios. São anjos caídos que caiu com Lúcifer, que estão aí no mundo solto, tentando tirar a nossa vida, tentando nos tragar com coisas erradas. E a Bíblia diz assim então no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar-vos firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós temos que ter a couraça da justiça como vestimenta na nossa vida. Por quê? Porque nas mãos de Deus existe uma balança. Jó capítulo 31, versículo 6. Jó, ele fala assim: pese-me em balanças fiéis, Deus, e saberás a minha sinceridade. As balanças na mão de Deus, ela não é enganosa. Ela tem o peso certinho e ele sabe colocar na medida certa. Ele nunca te deixará injustiçado. Ainda que você possa ser cometido por injustiça por um pequeno espaço de tempo, mas isso não tardará, porque Deus entrará em juízo em prol da sua vida. Porque tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, elas hão de se cumprir. Então, sendo o diabo uma criatura criada por Deus, que era Satanás, ou Lúcifer, aquele que emanava luz, ele é conhecedor das Escrituras como ninguém. Então ele sabe da sua sentença, ele sabe que ele não pode tocar em mim e nem em você se não for sobre a permissão de Deus ou a mando de Deus. Então nada acontece na nossa vida por acaso. Só vai acontecer se Deus permitir ele tocar para nos provarmos ou se Deus mandar. Mas por que Deus vai mandar, irmão Rodrigo? Porque talvez nós estamos fazendo alguma coisa que não está agradando o coração de Deus. Aí Deus vai mandar ele tocar na nossa vida para que nós possamos sentir o ai de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne, para que ele não viesse se gloriar pelas revelações que era dado a ele, foi colocado um espinho na carne. E todas as vezes que ele tentava se gloriar, Deus tocava e ele sentia o ai de Deus. Aí ele voltava na posição de servo. Todos nós temos um espinho na carne. Quando nós tentamos nos engrandecer diante de Deus, Deus ele vem e coloca a sua mão. Aí nós sentimos o ai de Deus e nós retrocedemos para pedirmos misericórdias a ele. Aí a Bíblia vai dizer assim: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Se o evangelho que você tem proporcionado para as pessoas não traz paz, eu quero te dizer para você que este não é o verdadeiro evangelho. Porque falsos evangelhos têm se levantado sobre o mundo. Não é o verdadeiro evangelho. Porque ele diz: calçai os pés ao evangelho da paz. O evangelho ele tem que transmitir paz para quem ouve. Não deixar a pessoa irada, entristecida, a pessoa magoada. Mas ela tem que trazer paz para a vida da pessoa. Tomando sobretudo o escudo da fé. Isso aqui é interessantíssimo. Escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O que a Bíblia diz lá? A Bíblia diz: e ele te cobrirá com sua pena e debaixo das suas asas confiarás, a sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de dia e nem da seta que voa de dia. Então é necessário nós venhamos tomar sobretudo o escudo da fé, com quais nós iremos apagar os dardos inflamáveis do nosso adversário. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica para todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança,
para fazer notório o ministério do Evangelho da Paz. Então nós temos que ter o escudo da fé para podermos nos escudarmos contra as hostes, contra as setas do diabo contra nossas vidas. E a Bíblia diz: nem de peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará praga a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a ruína ou a recompensa dos ímpios. Porque tu és Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Existem pessoas que não acreditam na ação dos anjos. Eu tenho um anjo que ele guarda a minha vida. Isso já foi me revelado inúmeras vezes. E se eu for contar para vocês tantos e tantos livramentos que eu já obtive da parte de Deus, vocês iriam falar que era mentira, que não tem como acontecer. Mas se vocês quiserem, tá? Minha mãe chama Ângela Strentenberg. Pergunta para ela o que Deus já fez na minha vida. Aos 7 anos de idade eu caí de um muro de uns 2,5 metros de altura e tive fratura no pescoço. Era para mim morrer ou ficar paralítico. Joguei bola, soltei pipa, andei de bicicleta, corri, fiz um monte de coisa. E se eu levasse apenas um trupicão, eu morria ou ficava paralítico na hora. Mas sabe de uma coisa? Eu sou guardado por Deus desde o ventre da minha mãe. A cada um de nós somos guardados por Deus desde o ventre das nossas mães. E muitas vezes nós não entendemos, o motivo pela qual as coisas sobrevêm sobre as nossas vidas. Então diz a palavra que Herodes, ele tentou por inúmeras vezes tentar tirar a vida desta criança. Então, nos dias em que Jesus permeou a terra, houve outras 2 pessoas também que foram guardadas por Deus. E eu quero fazer um resumo muito breve a respeito dessas 2 pessoas. Nos dias de Jesus existiam 4 grupos de religiosos naquela época. Existiam os essênicos. Eram religiosos que migravam para o deserto e viviam em comunidades e dedicavam a sua vida a trechos das Sagradas Escrituras. Essas pessoas eram os essênicos. E uma das pessoas da qual eu irei falar para você é sobre essa pessoa, que ele era intitulado como um essênico na época, que foi guardado por Deus também. Foram 3 pessoas que foram guardadas naqueles dias. Uma pessoa foi Jesus, que foi guardada por Deus. A segunda pessoa foi João Batista. João Batista, segundo os historiadores, ele também era um essênico. Ah, irmão Rodrigo, como é que você me prova isso? A prova é que os essênicos, eles viviam em comunidades e eles migravam para o deserto e viviam em cavernas escondidas. Aonde cresceu João Batista? No deserto. Como que João Batista ele tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras?
Porque os essênicos, eles viviam fazendo compilações de trechos da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles embasavam nesses 5 primeiros livros e eles faziam compilações desses pequenos trechos da Bíblia e traziam consigo. Então João Batista, ele também, naqueles dias em que Herodes procurou matar a Jesus, ele também foi guardado por um anjo no deserto. Ah, irmão Rodrigo, isso é mentira. É mentira. Se a Bíblia fala que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos, meninos, para baixo, aonde estava João Batista então? Sendo que João Batista era primo de Jesus. E a Bíblia diz que chegou uma época em que Maria foi visitar a sua prima Isabel. E ambas as crianças dentro do ventre foram cheias do Espírito Santo e começaram a saltar. João Batista era aquele que haveria de abrir o caminho no deserto para que Jesus viesse trazendo a palavra de Deus. Da sua menor idade até certa idade, a Bíblia diz que Jesus Cristo, acho que aos 12 anos, aos 16 anos, ele ensinou doutores a palavra de Deus. E eles ficavam estarrecidos e perguntaram de onde vem tamanha sabedoria. Mas Jesus era filho de Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, quando Herodes é morto, ele volta. Ele continua a sua vida. E possivelmente Jesus, ele viveu com o aprendizado do seu pai trabalhando em sua carpintaria. Eis o motivo de nós chamarmos Jesus de carpinteiro de Nazaré. Porque em Nazaré Jesus exercia a função de carpinteiro juntamente com seu pai José e com seus outros irmãos, por parte de Maria e José. Então, na época de Jesus ele foi guardado. João Batista, possivelmente, ele era um essênico. Existiam 4 grupos religiosos. Primeiro era os essênicos, como eu já disse, que viviam em fazer compilações dos trechos do Antigo Testamento, lá da Torá, e viviam em cavernas isoladas em grupos. Segundo era os zelotes. Esses aqui, eles eram perigosos. Grupos dos zelotes na época, eles eram perigosíssimos. Eram os judeus que eram vinculados com a religiosidade e com a política. A política no tempo de Jesus era corrompida. Tanto é que quando Jesus ele é apresentado a Pilatos, Pilatos ele vai lavar a sua mão. Ele está tirando de sobre ele a responsabilidade. Por quê? Porque a sua esposa Cláudia teve uma revelação dizendo para ela que eles não deveriam colocar a mão em Jesus porque ele era justo. Então Pilatos apresenta Jesus e pergunta: quem vós quer que soltais? Jesus ou a Barrabás? Sabe o que mais nos intriga? É que muitos leprosos, muitas pessoas que eram cegas, muitas pessoas que eram paralíticas, pessoas que tinham hemorragias, que eram surdas, que não podiam falar, que eram possessas por espíritos demoníacos, estavam lá naquele dia dizendo: solte a Barrabás e crucifica a Jesus. Irmão Rodrigo, mas isso aí foi no passado. Foi no passado não. Até hoje, com as nossas formas de viver o Evangelho de Cristo, nós ainda estamos fazendo as mesmas coisas que eles fizeram. Solte a Barrabás e prenda a Jesus.
Quando é que nós dizemos isso, irmão Rodrigo? Prenda Jesus e salte a Barrabás. Quando a nossa vida não se condiz com o evangelho pela qual nós estamos pregando. Quando a nossa vida não se condiz com esse evangelho, há uma grande probabilidade de você estar gritando: solte Barrabás e crucifique a Jesus. O terceiro grupo que existia naquela época de religiosos era os saduceus. E o quarto grupo era os fariseus. O que os fariseus acreditavam, os saduceus não acreditavam. Por exemplo, saduceus, eles não acreditam em ressurreição. Os fariseus acreditavam. Então, eles tinham essas coisas incomuns entre elas. Então diz a palavra de Deus que esta pessoa, segunda pessoa, que foi guardada por Deus no deserto, era chamada João Batista. Há uma grande probabilidade dele ter sido um essênico. E João Batista, ele foi firme no seu ministério até o último momento de vida. Para quem não sabe, a Bíblia diz que, através de uma dança sensual da filha de uma mulher, que era mulher de Felipe de Itureia, ela mandou que trouxesse a cabeça de João Batista em um prato. Profeta que é profeta, quando profetiza verdades de Deus, todos os dias a sua cabeça é oferecida em uma bandeja aos seus adversários. E o diabo está aí constantemente procurando a nossa vida para tentar tragá-la, com tanta fúria que você nem imagina. Simplesmente por quê? Porque nós pregamos o evangelho da paz. O evangelho que da qual nos cura. O evangelho que da quais nos traz libertação. A terceira pessoa que foi guardada por Deus, existiram inúmeras, mas eu quero falar um pouquinho sobre essas três. A primeira foi Jesus, segundo João Batista, e a terceira foi essa. Capítulo 1 do livro de João, versículo 43, diz assim: E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Felipe, ele vai dizer para Natanael que eles haviam encontrado a Jesus. Sabe qual foi a resposta de Natanael para Felipe? Ele vai dizer assim: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem e vê. Vendo Jesus a Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus, quando ele vê Natanael vindo de encontro com ele, Natanael se tornou um discípulo de Jesus, para quem não sabe. Aqui era a formação dos 12 discípulos. Aí Jesus vai fazer um elogio. Eis aí um israelita tão verdadeiro que nele não há dolo algum. E disse Natanael: de onde me conheces tu? Natanael vai perguntar para Jesus. Aí Jesus vai responder para ele assim: eis aqui um verdadeiro israelita. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondendo e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu
estando tu debaixo da figueira. Aqui é um mistério muito grande, segundo os historiadores, de que Natanael, por ocasião também dos dias em que Herodes procurou matar todos os meninos, ele foi escondido por sua mãe debaixo de uma figueira. Era um segredo que ninguém sabia, a não ser o próprio Natanael. Porque ele cresceu e ele soube da história por sua mãe. Aqui Natanael já é um discípulo de Cristo e se tornaria um discípulo de Cristo por ocasião dessa época. Então é muito interessante frisarmos isso, de que Natanael ele foi o terceiro a ser guardado por Deus no deserto, debaixo de uma figueira. Aí Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só porque Jesus virou e disse para ele que viu ele debaixo da figueira, automaticamente Natanael vai virar para Jesus e vai dizer: Jesus, verdadeiramente tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer para ele: por que te disse que eu te vi debaixo da figueira, você já creu? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Existe um segredo para aqueles que são guardados por Deus. É de que eles não são normais. Eles não vivem para o mundo, mas vivem para agradar a Deus. E por consequência disso nós compramos guerras espirituais, da quais os nossos olhos físicos não conseguem contemplar. Mas quando dobramos os nossos joelhos e começamos a orar a Deus, a buscar a sua face, daí nós começamos a contemplar o mundo espiritual. Aí nós começamos a ver coisas que Deus nos mostra. Deus ele nos dá visões de demônios que andam ao derredor da nossa vida tentando nos tragar. Nós vemos vultos. Muitas vezes quando as coisas estão tudo normal dentro de casa, nós escutamos as coisas caindo. Na rua parece que tem alguém nos perseguindo. As pessoas que estão ao nosso convívio, muitas das vezes, se levantam contra as nossas vidas por qualquer coisa. Sabe o que é isso? É que você está afrontando o mundo espiritual que te cerca. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático. Ele vai dizer assim: eu conheço um homem que se fora do corpo capítulo 12, versículo 2 do livro de 2 Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, para que você possa compreender, existe 3 céus. Preste atenção nisso aqui. O primeiro céu é o céu atmosférico, esse céu onde nós respiramos, onde nós vemos as aves voando, nós conseguimos contemplar as nuvens, o céu bonito, as estrelas. Existe o segundo céu, que é o mundo tenebroso, aonde os espíritos demoníacos com Satanás se encontram.
E eles estão ali constantemente tentando parar, tentando impedir de que as nossas orações venham até nós. Deixa eu concluir o texto aqui, que eu vou te mostrar o texto para te afirmar isso. A Bíblia diz: ele foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, guarde isso. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso. É o paraíso, preste atenção nisso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não gloriarei, e nem serei nécio. Porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de que mim se ouve. Aí ele vai falar: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. A matemática de Deus é diferente. Não são os bambambãs que se demonstram ser fortes diante de Deus que verdadeiramente estão de Deus. O reino dos céus são daqueles que são humildes. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele vai orar a Deus por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne. E Deus vai falar para ele que a graça de Deus na vida dele bastava. A graça de Deus na nossa vida nos basta. Então aqui a Bíblia fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E esse terceiro céu chama-se paraíso. Lembra-te do ladrão da cruz? Ele vai dizer para Jesus o que arrependeu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino de Jesus aonde é? É no terceiro céu, é no paraíso. Porque Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus ia morrer, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então quando ele morre, a alma de Jesus não fica vagando pelo mundo não, ele vai para o céu. Por isso que o salmista diz: levantai, ó portas, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Aí eles perguntam: quem é o Rei da Glória? Aí ele vai dizer: Jesus Cristo, o Senhor, este é o Rei da Glória. Então Jesus ele foi para o céu, para o paraíso. Ele está sentado à direita de Deus. Mas, irmão Rodrigo, existe realmente mesmo o segundo céu, aonde os demônios estão? Existe. Lá no livro de Apocalipse, para que você possa compreender, deixa eu pegar aqui a palavra de Deus aqui para te mostrar. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, versículo 7. E houve batalha nos céus.
Não está no plural, não. Está falando céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céu. É o segundo céu. E a Bíblia vai dizer assim: e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aonde está o diabo hoje? Ele está aqui na terra. Por que que quando a Bíblia diz que ele foi apresentar-se diante do trono de Deus, Deus ele pergunta para Satanás: de onde vendes? Ele vai dizer para Deus: eu vim da terra e de passear pela terra. Por quê? Porque ele foi lançado na terra pelo anjo. Ele com os seus anjos, que são os demônios. E eles estão aí nessa grande batalha espiritual. Então existe lá o segundo céu. Ele ainda está lá. Ele não foi lançado ainda. Ele ainda será lançado. Mas, irmão Rodrigo, é verdade isso? Ele está lá ainda, lá em cima está. Vai lá no livro de Daniel, no capítulo 9, para você ver. Preste atenção aqui para você ver. O livro de Daniel. Capítulo 10, versículo 12 do livro de Daniel. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. Preste atenção aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem que é o príncipe do rei da Pérsia que é representado? É Satanás. Então, no dia em que Daniel orou a Deus, a resposta já veio. Então, quando ele sai do terceiro céu, ele chega no segundo céu. E ali no segundo céu há uma grande batalha espiritual. O príncipe do rei da Pérsia, ele resistiu o anjo de trazer as respostas a Daniel. Aí a Bíblia diz assim: e eis que Miguel, olha, Deus teve que mandar Miguel. Miguel é um dos maiores anjos. Olha para você ver, Deus teve que enviar Miguel. Preste atenção. Um dos primeiros príncipes. E veio para ajudar-me, para ajudar um outro anjo. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao filho dos homens me tocou os lábios. Então abriu a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão
me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Sabe o que é isso aqui? É batalha espiritual. Tem momentos que nós oramos tanto que as nossas forças não ficam no nosso corpo. A força ela sai por causa da oração. Por causa da batalha espiritual que nós estamos travando em prol de alguma pessoa. E a Bíblia diz: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e nem fôlego algum ficou em mim. Daniel está falando para o anjo. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-lhe outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse-me: fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. São os demônios. Aí ele diz: mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Então Deus enviou Miguel para batalhar, para trazer respostas para Daniel. E preste atenção aqui também, lá no livro de Apocalipse. Aqui eu falei para vocês a respeito do segundo céu, onde houve batalha no céu por causa da oração dele. Agora preste atenção aqui no livro de Apocalipse, que eu vou terminar essa mensagem, que senão ela fica muito comprida. Capítulo 20 vai falar assim: e vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que esteja solto por um pouco de tempo. 1000 anos. Aí a Bíblia vai dizer assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, que é a grande batalha do Armagedon. E subiu sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém. Eles vão se levantar contra Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Sabe quem vai jogar eles? Miguel. O grande anjo Miguel. Então Deus tem anjos que Ele coloca em redor das nossas vidas para nos guardar e nos proporcionar livramentos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, para você que esteve aí um pouquinho de tempo ouvindo a mensagem. Estas foram 3 personagens bíblicas que foram guardadas por Deus: Jesus, João Batista e Natanael. No tempo em que o rei Herodes tentou matar eles, eles foram guardados e preservados por Deus. Deus enviou anjos para os guardarem. E nesta noite eu creio que Deus está enviando anjo na sua casa, na sua família, sobre aquela que está na sua casa aí há anos enfermo. Deus está restituindo com saúde.
Sabe aquelas coisas que você vê dentro da sua casa, aqueles vultos que chega a te assustar? É porque você está confrontando o mundo espiritual com a verdade de Deus. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Ore em todo tempo. Jejue constantemente. Separe-se do mundo. E peça a Deus essa palavra, que é a Sagradas Escrituras, conhecimento dela, para que nós possamos vencer o nosso adversário. Nós só conseguimos vencer o nosso adversário através da oração, através de jejum, através da separação do mundo e através da palavra. Irmão Rodrigo, onde está escrito isso? Quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Será nos momentos de deserto da tua vida em que o diabo se achegará a ti para lhe ofertar algumas coisas para você. Mas eu quero te dizer, resista-o na palavra, que a vitória é grande na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore para o irmão Rodrigo, porque o irmão Rodrigo necessita. Estou carente de orações para eu e para a minha família, para que Deus possa nos dar vitória. Deus abençoe em nome de Jesus.